Olá, pessoal do curso de especialização em biotecnologia da Unifesp da Baixada Santista. Bom dia, boa tarde ou boa noite, como eu sempre digo a todos vocês. Continuamos para o nosso último bloquinho, de 2 videoaulas do módulo de farmaco aplicado à biotecnologia. Nesse último bloco, tentei separar sempre em 2 partes, desde o começo da parte de genômica, sempre em 2 blocos, para ter um pouco mais de consistência. Eu gostaria de abordar e mostrar para vocês alguns princípios de modelagem em sílico para o desenvolvimento de biomoléculas ou no sistema de alertas, para eventuais efeitos adversos, no contexto mais na produção da indústria farmacêutica, tá bem? Então, uma parte olhando um pouquinho de prospecção de fármacos. Por quê? Porque ferramentas em sílico, então, é possível tanto prever uma situação chamada de estrutura-atividade, relationship, relação estrutura-atividade, quanto quantificar essa relação, e aí evitar diversas situações indesejáveis que discutiremos ao longo dessas 2 videoaulas. Então, o que abordaremos? O que é uma modelagem em sílico, A relação com modelos computacionais e a produção de moléculas ou novas moléculas bioativas, a redução de custos e exemplos de modelagens utilizadas na indústria, que vai começar nesta primeira videoaula, tá bom? E vai se estender até a segunda parte, ou seja, na nossa parte 2 de nossa videoaula. Então, a farmaco ou a tóxico era uma ciência em crise? Por quê? Porque por muito tempo nós ficamos nesta situação aqui, tá bom? Eu marco como toxicologia, é uma área que eu tenho maior expertise, e não seria de maneira alguma preguiçoso ou falta de cuidado mudar a parte de toxicologia e colocar a farmacologia experimental, já que a toxicologia é uma parte da farmacologia, entendeu? Uma sub-área da farmacologia. Então, por muito tempo, se trabalhou de maneira sistemática, começamos no empirismo, e aí eu venho com modelos experimentais e trabalhou-se bastante, principalmente aqui, com avanços na informática e estatística, e juntando as ferramentas tradicionais, ou seja, colocando tudo no mesmo bolo, no mesmo pacote, e conseguindo interpretar isso tudo junto, não de maneira compartimentada, como a ciência classicamente vinha fazendo, ou seja, eu vejo determinado sistema, determinada disciplina, determinado efeito, determinado mecanismo. Tudo isso junto teve um algoritmo, ou começaram-se a criar algoritmos, dos quais levou, então, a toxicologia computacional, ou a farmacologia computacional, que é, então, a questão da ciência preditiva. Então, antes de eu testar, realizar qualquer tipo de teste, eu trabalho, então, como se essa parte, nessa quebra de paradigma, eu começaria aqui, não mais no empirismo histórico, mas começaria aqui, ou seja, eu tenho uma ferramenta preditiva que me diz, com algum grau de certeza matemático, através de software e algoritmos, olha, essa molécula que você pretende sintetizar, ela é bacana, mas ela gera isso, 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 que pode causar isso, isso, isso. Ou essa molécula que você quer sintetizar, ela é muito bacana, mas para sintetizar vai precisar disso, 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 e vai custar isso, isso ou aquilo. Tudo bem? Então, aqui, esse quebra de paradigma são modelos in sílicos, ou seja, modelos computacionais que utilizam de algoritmos para levar a uma ciência preditiva, tá bom? E isso foi muito importante porque houve alguns movimentos concomitantes. Da mesma maneira que a indústria farmacêutica queria reduzir custos, foi se entendendo melhor, ou ficando mais evidente o sofrimento animal em relação à pesquisa com animais de laboratório, certo? Então, isso, além de caminhar tudo junto, de conseguir colocar no mesmo bolo diversas ciências, diversas informações, para que elas fossem interpretadas de maneira concomitante, e dali daquele bolo, daquela mistura, saísse um algoritmo que fizesse algum sentido, existem contextos históricos, ou paralelos,
dos quais o mais importante, na minha percepção, seria a questão da filosofia dos 3 R's, né? Que seria replace, reduce, refine, ou substituir, reduzir e refinar a experimentação animal sempre que possível. Hoje, como eu já disse várias vezes, no momento tal, é possível se trabalhar sem nenhuma experimentação animal? Infelizmente, não. Mas se trabalha fortemente nessa questão dos 3 R's, tá bem? E para várias sub-áreas ou vários contextos, a utilização de animal de experimentação não é mais permitida. Por exemplo, na indústria cosmética, o Brasil também aboliu, né, recentemente, foi sancionada uma lei que não se pode mais utilizar animal de experimentação para a produção ou teste de novos cosméticos, tá bem? Mas eu acredito que no futuro próximo, ou brevemente, será possível a gente trabalhar de maneira muito legal com esses 3 R's e cada vez diminuir mais o uso de animais, tá bom? E, na minha percepção, a parte de in sílico seria uma das grandes respostas ou uma das grandes ferramentas, né, auxiliares ou importantes neste processo. Então, se eu olhando toxicologia ou farmacologia computacional, onde que ela cai? Olha só, quando a gente olhava e pensava, a gente pegava milhares de biomoléculas que poderiam ser ativas ou que se teve uma ideia, não é? E a partir dessa ideia, então, começou-se a trabalhar com diversos modelos experimentais, sejam in vivo ou in vitro, tá bom? Até que saía de mais de dezenas de milhares de experimentação ou compostos que poderiam, né, apresentar algum efeito farmacológico, que lá no final de 100, 1 milhão de compostos que aparentava ter um efeito terapêutico, poderia até ter um efeito terapêutico, mas teria diversos efeitos adversos e inúmeras outras situações nesse meio do caminho, que é enorme, que não seria viável chegar na prateleira ou ser aplicado para seres humanos. Então, nós vimos isso, né, tá de trás para frente no caso, e a parte de toxicologia ou farmacologia computacional bate aqui. Por quê? Porque ela tenta priorizar as informações que já se foram obtidas ao longo do tempo. Então, imagine só, eu sou dono de uma indústria farmacêutica, eu tenho um sistema do qual, para cada composto, né, ou uma indústria, seja farmacêutica animal, para humano, ou tem uma indústria que produza compostos químicos, que será aplicado em humanos ou animais, por exemplo, que tem, então, um contexto farmacológico. O que eu faço ao longo do tempo? Eu tenho que trabalhar com boas práticas laboratoriais. Então, se a indústria fosse do meu avô, teria todos aqueles arquivos de papéis que eu poderia, né, até brinco, o estagiário tá digitando e colocando tudo para ficar online ou manter no papel. Até que chegou em mim. Mas, obrigatoriamente, por seguir, ou eu espero, né, que todas as indústrias que lancem produtos no mercado sigam boas práticas laboratoriais, então eu tenho uma série de documentação robusta, dos quais eu segui diversos critérios para que eu lançasse o produto no mercado. Aí que vem a grande sacada, porque olha só, peraí, eu tenho a indústria do meu avô, um exemplo, tá bom? Ou do meu pai. E aí eu fiz o serviço de casa lá do meu avô, eu estou brincando, mas peguei os estagiários e eles colocaram todos esses dados, eu tenho todos esses dados num banco de dados, tá bom? Num software, do qual esse software entende a molécula, primeira molécula que meu avô desenvolveu, tá bom? Até a última molécula que foi desenvolvida na minha indústria, que no caso seria uma multinacional de mercado aberto, de capital aberto. Mas imagine esses extremos da situação. E aí veio a grande sacada. Olha só, eu tenho toda a historinha de como foi feita essa primeira molécula, que dava certo, que dava errado. E vim contando essa história ao longo do tempo, até que chegou na molécula que eu acabei de lançar hoje e consegui colocar na prateleira
de alguma drogaria, ou vender para o governo uma vacina, um medicamento muito específico, o que seja. Então, eu tenho toda essa informação. O que foi conseguido, né, ou conquistado com todas essas informações, que foi a muito custo, fazendo ensaios in vitro, em vivo, tá bom? Até que chega na experimentação humana, que seria a fase clínica, tá bom? Ou a pré-clínica, que seria já um número bem reduzido. É possível eliminar tudo isso? Não, mas eu juntando principalmente esses dados aqui, se eu tiver uma sistemática no empilhamento ou na comparação desses dados, e eu sempre, ou espero que meu avô, que foi o meu exemplo, né, hipotético, na indústria dele, ele seguisse BPL, ou GLP do inglês, né, boas práticas laboratoriais, e ao longo da história minha indústria fosse promissora e rentável, eu continuaria seguindo, então eu sempre conseguiria parametrizar ou empilhar esses dados. Então aqui está o grande pulo do gato, por quê? Se eu tenho muito dado empilhado de maneira sistemática e eu pego um algoritmo, ou agora eu tenho indivíduos e indivíduos extremamente eficazes para desenvolver programas com inteligência artificial e uma capacidade de processamento de dados computacional, o que começa a fazer? Começa a parear diversos dados e fala, opa, peraí, nem começa a testar aqui, que essa molécula lá do seu avô, quando ele testou, dava um subproduto que causava câncer, ou que poderia causar câncer. Opa, não tenta sintetizar essa molécula, não que a molécula seja ruim per si, mas sim que também haverá um subproduto tal que pode levar a um dano no DNA ou levar a um evento, uma citotoxicidade, por exemplo. Tá bom? Então, conseguiu se reduzir muito, uma grande parte, por modelos computacionais. E de que maneira que é feito isso? Sempre empilhando dados de maneira sistemática. E aí eu sempre falo para os meus alunos, pessoal, todo mundo, eu sei que eu sou da pesquisa, né? Todo mundo tem que seguir os mesmos padrões, os mesmos protocolos, seja aqui, seja no Japão, seja nos Estados Unidos. Por quê? Porque no momento que eu quiser comparar esses dados e ter certeza que esses experimentos são robustos ou não, embora seja de uma maneira muito primitiva, né, pegaria 3, 4 estudos, imprimiria, colocasse na minha mesa e analisasse para ver se há ou não robustez entre os laboratórios, é essa ideia que acontece na farmacologia ou toxicologia computacional. Eu junto todos esses dados e vejo quão robusto e quanta segurança eu tenho para aplicar. Então, eu como um grande pedaço da experimentação. Aí vem uma das diversas situações, aqui eu advogo, claro, a favor da vacina, mas é uma das situações das quais a última vacina, que era para cachumba, foi desenvolvida em 4 anos e a da Covid em menos de um ano, porque eu tinha muito mais dados para empilhar e ferramentas muito mais robustas e computadores mais potentes para se trabalhar e predizer eventos. Então, os pesquisadores iam de maneira mais assertiva em determinados modelos que poderiam levar a um sucesso prévio e ou a ter um evento mais promissor, né? Que chegasse, nadasse e que eventualmente morresse na praia, o que seria ruim de uma maneira mercadológica, de uma maneira de frustração industrial na produção do composto, mas não olhando na questão computacional, porque, opa, o meu computador aprendeu, ele nadou, morreu na praia. Então, ele ganhou um novo dado que vai ser incorporado para saber que toda vez que acontece isso, ou que tenta se desenvolver ou produzir essa molécula, sintetizar dessa maneira, vai acontecer o quê? Vai nadar e vai morrer na praia. Tá bom? Então, essa é a ideia de ferramentas em sílico. Tá bom? O status quo, ou o momento tal, tá bom? O que acontece? A modelagem em sílico ainda é uma aplicação complementar e ainda não tão substitutiva. É complementar
principalmente porque ela fica empilhando, né, e mantendo adjacência entre um ensaio ou uma fase, seja pré-clínica ou eventualmente, que não chegamos em situações tão boas, há discussão, mas não tão, ainda não há legislação estabelecida em ensaios clínicos também, que eu consigo emparelhar e avançar de uma maneira mais rápida e, eventualmente, substituir, principalmente na questão de desenvolvimento de medicamentos, de fármacos ou de compostos, né, de moléculas bioativas, tanto na síntese, para saber quais os resíduos que acontecem ou que geram, ou na parte de toxicidade, porque eu empilhei tanto dado que o computador me avisa, ó, isso daqui dá errado, aquilo ali dá errado. É como se fosse, entre aspas, uma avó muito potente, porque tudo que a avó fala dá certo, não é? Nesse caso, é uma avó muito potente, que fala, ó, se você continuar assim, a probabilidade de dar errado é muito grande. Ou se você continuar assim, a probabilidade de dar certo é bem alta, tá bom? Mas ela ainda é muito mais complementar do que substitutiva. Substitui muito mais alguns ensaios pré-clínicos logo do começo para avaliação de toxicidade e mutagenicidade, toxicidade aguda e mutagenicidade, tá bom? In vitro, principalmente, que aí eu já diminuo, porque eu evito falsos negativos e não preciso testar em animais de experimentação. Então, eu já começo trabalhando na filosofia dos 3 R's, tá bom? Então, vai virando uma bola de neve, um efeito cascata. Aqui fica, de maneira descritiva, algumas das aplicações da modelagem em sílico, aí fica a critério de vocês tanto aqui pegarem como na literatura que foi disponibilizada. Tá bom? A aplicação, o que acontece? Como que nós humanos, até então, trabalhamos para resolver uma solução, ou para resolver algum problema, né, ter a solução a um problema? A gente trabalha de maneira compartimentada, porque o nosso cérebro tem uma limitação. Então, eu pego A mais B, vai dar tal coisa. Mas será que A mais C é igual a A mais B mais C? Ou seja, neste caso, 1 mais 1, será que é 2? 1 mais 1, será que é 0? 1 mais 1, será que é 4? Ou seja, efeitos aditivos, antagônicos ou sinérgicos. Existem modelos que eu consigo calcular na mão, na unha, como a gente diz? Sim, mas quando eu coloco um monte de coisa junto, nosso cérebro ou a nossa capacidade manual não dá conta, certo? Então eu tenho A mais B, eu sei que A mais B dá 1 mais A. E aqui eu vejo que, olha só, para vocês entenderem, o A, ele dá um efeito, chamamos de positivo. O B tem um efeito positivo. Então, um positivo do A com um positivo do B dá um positivão, tá bom? Mas esse A tem positivo com o B, mas incrivelmente ele tem negativo com o C. Então, um negativo do A com um negativo do C dá um negativão, tá bom? E esse C, ele é positivo com B ou não positivo com B? Ou vai ser um negativo de C com um positivo de B. Então, o nosso cérebro não consegue processar isso tanto de maneira muito integrada quanto de maneira célere, rápida, mas modelos computacionais, sim. Então, imagine só numa situação simplista e bem trivial. Eu tenho, então, que testar uma substância, tá bom? Então, tem um sistema de testagem, aqui SOP, né, que seria o nosso POP, procedimento operacional padrão, tem um endpoint estabelecido. Eu interpreto esses dados, a partir desse resultado, eu faço uma predição, uma modelagem predicional, certo? E aí, então, eu tenho a correlação mecanística daquela substância com um determinado evento. E aí, a partir daqui, eu começo a pensar, será que isso vai para frente ou será que não vai para trás? Só que isso daqui foi pensando em uma substância, um humano ou vários humanos, né? Cada um em um setor da indústria ou da empresa, tá bom? Até que chega aqui para levar aos testes, certo? Mas e se eu tivesse não humanos,
mas sim uma modelagem, um computador que conseguisse juntar tudo isso de maneira rápida e falava, olha, isso aqui é promissor ou não é promissor. Então, isso pode ir adiante ou não pode ir adiante. Olhando na velha e boa empresa do meu exemplo, que veio do meu avô e chegou a mim, eu sempre falei que eu fiz boas práticas laboratoriais, BPL ou GLP, em inglês, né? Então, eu sempre tive isso. Então, eu não consigo empilhar tudo isso. E eu tentei desenvolver vários analgésicos, de milhares, imaginamos, um deu certo. Então, eu tenho toda essa descrição das milhares de tentativas que eu fiz para acertar se eu acertei para um analgésico. E é exatamente isso que acontece, ou seja, eu vou empilhar tudo isso de uma maneira que o meu computador entenda. Colocando tudo isso junto, qual que é o resultado? Então, pode ser um resultado de one way, né, ou uma via, eu tenho um resultado, ou eu tenho um resultado de duas vias, onde eu junto dois endpoints, ou seja, dois efeitos que eu procurava ter a resposta, seja ele benéfico, maléfico, mas eu tinha um endpoint estabelecido, por exemplo, a baixa ou não baixa a febre, tá bom? Aumenta ou não o peso corporal, sei lá, quaisquer que sejam esses endpoints. E aí eu consigo trabalhar de maneira concomitante. Ah, mas aí eu sou curioso, ou tenho uma ideia do qual eu queria fazer aqui, interpor, né, sobrepor a situação A com a situação B com a situação C. Ou, neste caso, o meu teste deu dois endpoints que vai cair ou não em um único resultado. Isso é feito de maneira sistemática por humanos, mas modelos computacionais, ou seja, por predição, é possível se trabalhar de maneira robusta e rápida, juntando tudo isso em um algoritmo, em um modelo só. Tá bem? Então, só para terminar aqui, para a gente andar um pouquinho adiante, na próxima e nossa última videoaula, a modelagem em sílico não, né? A minha ideia é um computador que é extremamente inteligente e rápido, que tem um algoritmo do qual, por mecanismo de aprendizagem, aí cada indústria, né, ou cada sistema, cada organismo vai ter seu modelo de aprendizagem, mas que possua inteligência artificial, ou seja, aprendizagem, conforme for alimentando esse banco de dados, vai ficando mais preciso ou mais robusto aquele resultado ou aquela expectativa que ele fornece. Olha, eu acho que isso vai adiante, eu acho que isso não vai adiante, ou nem começa que vai dar errado, ou vai que provavelmente vai dar certo. Não tem tanta certeza, mas esse é um pouquinho, entre aspas, tá bom? Menos pior ou menos ruim, tá bom? É bem enfático do que aquele outro que você testou. E eventualmente vai demorar muito mais, porque sempre foi teste envolvendo humanos, ok? Então, nesta primeira parte, a modelagem em sílico é um modelo computacional do qual eu vou empilhando dados e a partir desse empilhamento de dados eu resolvo o problema por algoritmos e aprendizagem de computadores de alta eficiência. Os princípios e modelos. O princípio foi o que eu acabei de dizer, tá bem? Aprendizagem e sobreposição de dados para fornecer, né, para a indústria, para o organismo, para o órgão, para o fulano, se aquela ideia é promissora ou não, se vai dar bom ou se vai dar ruim, e de que maneira que eu aplico, tá bem? E aí existe uma situação que eu chamo a atenção aqui, e depois coloco na nossa última videoaula, que é indústria envolve dinheiro. Produção de medicamentos, ou de biomoléculas, ou de moléculas bioativas, envolve patente. Então, tudo que envolve dinheiro não se compartilha, ou no nosso mundo não se compartilha, ou na grande maior parte do mundo não se compartilha. Então, embora seja muito bacana a modelagem em si, ela é limitada por quê? Porque eu tenho inúmeras indústrias farmacêuticas, tem inúmeras universidades ou inúmeras
centros de pesquisas com objetivos diferentes. Eu sou dono da indústria farmacêutica A, vou compartilhar os meus dados com a indústria farmacêutica B, e depois ela lança um medicamento, eu fico chupando o dedo. Então, ainda não há um consenso de que maneira, embora existam, né, várias iniciativas para que haja um compartilhamento sistemático de dados para modelagem em sílico. Isso ainda está sendo discutido. Espero que no futuro breve resolvemos isso, e isso ainda vai nos ajudar muito mais naquela filosofia dos 3 R's, né? E aí eu acho que a gente poderia praticamente, não sei se modificar, né? Mas reduzir e principalmente refinar, só fazer quando extremamente necessário, e aí sim, na minha ideia, né, começa a ter uma perspectiva de se pensar no fim da experimentação animal, ou existirem alternativas para que se tenha fim de experimentação animal, sem que tenhamos gap no meio do caminho, porque também há uma escolha. Olha, é possível hoje parar a experimentação animal? Não. Ah, mas todo mundo decidiu parar a experimentação animal. Tudo bem, teremos um buraco na história do desenvolvimento de fármacos ou de evolução, que tudo que envolve avaliação de atividade em um sistema fisiológico, porque quebrou de uma maneira abrupta e não tivemos tempo de resolver essa situação. Então, todo mundo vai trabalhar por muito tempo para resolver essa situação. Então, nesse período, seria, entre aspas, um período chamado de trevas, né, que não teria avanços substanciais no desenvolvimento de fármacos e outros compostos de extrema relevância, seja comercial, né, financeira, ou por questões de saúde pública, ou agricultura, e por aí vai. Tá bem? Pessoal, a literatura aqui é um pouco mais específica, tá bem? Eu não encontrei nenhum livro em inglês, em português, falando de modelagem em sílico, mas existem excelentes revisões, tá bom? Coloquei algumas aqui, recentes, outras não tão recentes, para que vocês vejam tanto como que se começou e qual é o estado tal que se encontra a modelagem em sílico. Tudo bem? Eu espero, mais uma vez, que vocês tenham gostado, que eu tenha tido sucesso em pontuar, né, pegar os principais pontos dessa primeira parte de modelagem em sílico. Eu gosto bastante. Tive o prazer de trabalhar durante um ano no departamento de segurança pré-clínica, né, justamente com essa parte. Dos meus trabalhos era ver com um colega meu numa indústria farmacêutica na Alemanha, a parte de modelagem em sílico, principalmente na avaliação de eventuais alertas do que nós chamamos de impurezas genotóxicas, que não necessariamente a molécula ela seja ruim ou não seja promissora, mas no momento da síntese dessa molécula, vai gerar um subproduto que pode levar a eventos genotóxicos, que era o meu caso. Tá bem? Pessoal, muito obrigado pela disposição, pela atenção. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Até logo.